Muito boa noite, obreiras, obreiros, levitas, colaboradores, todo o CPO do Brasil e todos os demais que estão agora sintonizados no nosso programa Obreiros em Foco. Nós estamos aqui diretamente do Templo de Salomão para levar essa programação que com certeza vai abençoar os obreiros e todos que estão participando agora, aqui pelo Canal 21, você que nos acompanha pela Rede Aleluia em todo o Brasil, você que nos acompanha no mundo inteiro, através do Facebook, Obreiros Universal e no YouTube, Obreiros em Foco. Eu sei porque muitas pessoas dizem assim, alguns, principalmente pessoas que se afastaram de Deus, elas costumam dizer assim, Deus não me perdoa. Ela fala, Deus não me perdoa. Não tem jeito para mim. Eu sei por que você fala isso. Eu sei por que você fala, Deus não me perdoa, não tem jeito para mim. Se você já falou isso algumas vezes, se você tem falado constantemente que Deus não te perdoa, que não tem jeito para você, eu vou daqui a pouco dizer por quê. Eu vou dizer por quê. Eu estava meditando sobre isso e o Espírito Santo me deu uma palavra que responde, que revela por que algumas pessoas falam isso. Elas dizem, Deus não me perdoa, não tem jeito para mim. Se você é uma dessas pessoas, daqui a pouco eu vou te responder. Eu vou falar algo para você que eu acredito que vai te libertar. Eu penso que vai quebrar esses sufismas, essas amarras, essas algemas, essas trancas, essas cadeias e grilhões que estão aprisionando a sua vida. Inclusive, o Bispo Edno não está aqui com a gente hoje, nessa noite especial no programa Obreiros em Foco. Boa noite, Bispo Edno. Boa noite, Bispo Ilan, e boa noite a todos que nos assistem. Então, nós vamos, Bispo Edno, fazer o programa Obreiros em Foco juntos nessa noite, uma vez que o Bispo Júlio não pôde estar aqui hoje, pois está em uma reunião recebendo uma direção do próprio Deus que vai abençoar a todos nós, que vai abençoar a todos os obreiros do Brasil e todos os demais servos e todos que acompanham sempre o programa Obreiros em Foco. Provavelmente o Bispo Júlio já estará aqui na quarta-feira e ele vai trazer e vai falar algo muito forte sobre a vigília que nós teremos neste próximo sábado. Sábado que vem, dia 26, sábado, dia 26, nós vamos ter a Vigília da Rocha. A Vigília da Rocha. Vai ser muito forte. Vai impactar a sua vida. Vai revolucionar, vai sacudir a sua vida, obreira, obreiro, levita. Vai sacudir a sua vida, você que é um servo de Deus. Não importa o título que você possua, você até mesmo que é de outra denominação. A Vigília da Rocha vai sacudir a sua vida, vai impactar a sua vida. No próximo sábado, aqui no Templo de Salomão, do Templo de Salomão para todo o Brasil, nós vamos ter a Vigília da Rocha. Nós havíamos falado que ia ser a reunião dos homens, a reunião do Intelimem. Porém, a reunião do Intelimem foi transferida para o domingo, vai ser no domingo às 14h30, para que essa Vigília da Rocha acontecesse já neste sábado, tá certo? Sábado, dia 26. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre a Vigília da Rocha aqui no programa Obreiros em Foco, tá certo? Você pode, inclusive, participar do programa pelo WhatsApp, mandando sua mensagem de texto, de voz. Você pode, inclusive, gravar um vídeo, você perguntando algo que você quiser, um vídeo curto, objetivo, tá certo?
e nós vamos participar juntos aqui no programa Obreiros em Foco. E nós temos também o pastor Rui, que está agora na nossa central de atendimentos. O pastor Rui está ali com a equipe na central de atendimentos e o pastor Rui já vai trazer participações, né, o pastor Rui? Boa noite. Boa noite, Bispo Irlan, boa noite, Bispo Edno, boa noite a todos os nossos amigos do programa Obreiro em Foco. Nós estamos aqui na nossa central de atendimento com uma equipe de fé, Bispo, os servos de Deus, os pastores, pronto a atender a todas as pessoas que estão passando por situações difíceis e precisa de um atendimento agora, né, Bispo? Ela pode ligar agora para o nosso número 3573-3535, 0 operadora 11, que nós estaremos aqui pronto para atendê-la, Bispo. E já tem aí, ô pastor Temos, Rui? Bispo, nós temos duas pessoas que ligaram aqui para o nosso programa, é a Carol, da Bahia. Ela diz assim: eu e meu marido estamos desempregados, estamos passando por um problema de saúde e ela não sabe o que fazer, Bispo. É um problema de saúde, né, o pastor Rui? Com certeza. Nesta terça-feira, nós temos exatamente esse tipo de trabalho, de libertar e curar as pessoas. Ministração da cura. A ministração através da oração da fé e da oração com imposição de mãos. Então, essa pessoa, qual o nome dela mesmo, pastor Rui? O nome dela, Bispo, é Carol, ela é da Bahia. Carol da Bahia. Carol, nesta terça-feira, vá a uma Universal ou você peça que alguém leve, porque nesta terça-feira o trabalho vai ser feito justamente com esse objetivo de ajudar, de socorrer, de atender as pessoas que estão com enfermidades. Nós vamos fazer nesta terça-feira um trabalho de ministração de curas, tá? Através da oração e com imposição de mãos. Tem mais participações, pastor? Temos, Bispo, nós temos a Tatiana, lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ela sofre com depressão, Bispo, tentou 2 vezes o suicídio e pede ajuda. Ela não sabe como sair dessa situação. Tá certo. Nós vamos orientar e daqui a pouco fazer uma oração no programa. E você que precisa ligar agora, tá vendo aí? Nós temos a nossa equipe de prontidão. O pastor Rui está ali na central de atendimentos, com a equipe ali atendendo, orientando pelo 3573-3535, 0 operadora 11. Tá certo? Nós vamos daqui a pouco... Uma mensagem, Bispo, do WhatsApp para o senhor aí, Bispo. Por favor, como é que é, pastor Rui? É uma mensagem do WhatsApp para o senhor aí. Fala aí. É a Cibele de Recife, Pernambuco. Ela faz uma pergunta, Bispo. Olá, bispos e pastores. Eu devo seguir à risca quando Jesus disse perdoar 70 vezes 7? Porque já perdoei tanto que perdi as contas. Obrigado. Mas será que ela já perdoou 70 vezes 7? Ela já perdoou tanto que perdeu as contas. Quer dizer, liberar perdão, o nome dela é Cibele. Cibele, Bispo. Em Cibele de Recife, liberar perdão não faz mal para ninguém, tá certo? Então, quando o Senhor Jesus disse para perdoar até 70 vezes 7, porque existia, na verdade, naquela época, um limite. E Pedro queria saber com o Senhor Jesus se deveria ter realmente um limite, se eu devo perdoar até tantas vezes. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Ele perguntou, até 7 vezes, Senhor? 7 vezes. Até 7 vezes, quer dizer, tem um limite. A pessoa me ofende, a pessoa faz algo contra mim e eu devo perdoá-la por até 7 vezes? E o Senhor Jesus disse para ele, não, Pedro, eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, que são 490 vezes. Quando o Senhor Jesus disse que deveria perdoar 70 vezes 7 ou 490 vezes, ele na verdade estava dizendo que não tem limite. Ela disse, eu já perdoei tantas vezes que eu já perdi as contas, né? Porque já perdoei tanto que perdi as contas. Obrigado. Então, Cibele, continue perdoando, porque você não está perdendo nada. Pelo contrário, o Senhor Jesus disse, porque se cada um de vós
não perdoardes do íntimo ao seu próximo, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, continue perdoando. Se a pessoa está abusando do seu perdão e ela te fere e você a perdoa, e ela vem outra vez e te maltrata e você a perdoa, e outra vez ela pratica um mal contra você e você a perdoa, você não está perdendo nada, você está simplesmente exercitando a sua fé e ela. E até porque o Senhor Jesus não nos cansa de perdoar. Pois é. A gente todo dia pede perdão para Ele. Pois é. A própria oração do Pai Nosso, né? A própria oração do Pai Nosso de Pai, perdoa os nossos pecados. Você gostaria, Cibele, que o Senhor Jesus colocasse um limite para te perdoar? Certamente que não, não é? Então, de fato, pastor Rui, não tem limite para a gente liberar perdão. É isso mesmo? Com certeza, bispo. Essa pessoa ela tem que dar oportunidade para Deus agir na vida dela, né? E o perdão faz parte dessa oportunidade. Tá certo. Nós vamos agora, o pastor Bispo Edno, que está aqui conosco nessa noite, no programa Obreiros em Foco, nós vamos a uma matéria social primeiro. Vamos acompanhar essa matéria social, vamos acompanhar essa obra, esse trabalho bonito, esse trabalho que a Igreja Universal do Reino de Deus sempre realizou. E esse trabalho foi intensificado agora na pandemia. Após essa matéria, nós vamos voltar aqui e vamos responder uma pergunta. Vamos lá. Um verdadeiro exército na linha de frente no combate aos vários efeitos da pandemia. Com a chegada da Covid-19 no Brasil, o trabalho desses voluntários se faz ainda mais necessário. O problema de saúde agora vai além da dependência química. É preciso levar aos usuários consciência e esperança com urgência. É por isso que o grupo está mais uma vez mobilizado para mais uma ação no centro de São Paulo. E a nossa equipe vai acompanhar essa missão. Desde o início do isolamento social, o trabalho dos grupos da Igreja Universal, que já existe há anos, foi amplamente intensificado. No último trabalho que nós fizemos, o número de pessoas em situação de rua parecia ser muito maior que o habitual. Com risco iminente da fome em várias partes do planeta, a campanha de arrecadação de alimentos foi uma das mais importantes no momento. E, claro, ajudou muita gente. Mas as ações dos vários grupos da Igreja Universal vão muito além das cestas básicas, que alcançaram mais de 8 milhões de pessoas em todo o país. Entre elas, moradores de rua, atendidos pelo trabalho dos Anjos da Madrugada. Levamos agora a carretinha do banho para eles, né? Que eles não conseguem encontrar lugares que possam se higienizar, tomar um banho. E nós temos esse trabalho também através desse projeto. E nós conseguimos levar álcool em gel para eles, as máscaras. Os dependentes químicos também têm atenção especial dos voluntários do grupo Vício Tem Cura. A nossa missão é ajudar todos aqueles que sofrem com qualquer forma de vício. Mostramos os voluntários que já foram viciados, essa prova real de que o vício tem cura. Outro dado alarmante que resultou do isolamento social foi o aumento do número de depressivos, vítimas alcançadas pelo projeto Depressão Tem Cura. Muitas delas, por conta da depressão, se sentem vazias, tristes, não têm mais perspectiva de vida e nós trouxemos aqui nessa tarde o apoio que elas precisam para ser livre desse problema. Esse trabalho que a gente realiza é muito prazeroso porque a gente vê a pessoa chegar até nós sofrendo, desesperada, até mesmo pensando em se matar. Hoje elas descobriram a felicidade verdadeira. E o trabalho dos quase 1 milhão de voluntários espalhados pelo país continua. Pessoas que, mesmo em meio à quarentena, se colocaram em risco em nome da fé inabalável que conheceram na Igreja Universal. Como
como essa fé, ela salvou a minha vida, eu me sinto no dever de levar para outras pessoas. Principalmente nesse momento de pandemia, eu estou me sentindo útil, podendo salvar vidas e almas. Que bacana, hein? E uma frase realmente que ela falou muito inteligente, podendo salvar vidas e almas. Estou me sentindo muito útil. São quase 1 milhão de voluntários. Se você quiser também, você é uma pessoa batizada com o Espírito Santo e você quer se juntar a este exército de quase 1 milhão de pessoas voluntárias realizando esse trabalho de ajuda aos necessitados, ela disse, ajudando a salvar vidas e almas. Porque quando a gente está ajudando a salvar vidas, o Bispo Edno, a gente está levando o alimento físico e a alma é o alimento espiritual que não perece. Exatamente. E mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Ela tem prazer em dar. Ela não só faz o trabalho espiritual, mas ela faz também o trabalho físico, que é o alimento, que é a roupa. E esse é o trabalho que a Igreja Universal do Reino de Deus tem feito através dos seus voluntários. E muita gente, graças a Deus, tem sido ajudada através desse trabalho que é feito pelos obreiros, membros, levitas, colaboradores, pastores e bispos que estão empenhados em executar a ordem que o Senhor Jesus deu quando ele disse: quando fizeste aos meus pequeninos, a mim o fizestes. Tá certo? Nós vamos agora com o quadro Obreiros em Foco Responde. Tem uma pessoa que deseja fazer uma pergunta. Pois não. Olá, Bispo. Eu sou a Priscila, obreira da Catedral de Brasília. E a minha pergunta é: se eu abro o jejum e na hora de finalizar ele, eu esqueço de apresentar ele encerrando e faço uma alimentação, é como se eu tivesse quebrado ele? Hein, Bispo Ed? Me ajuda aí. Olha, eu conheço a Priscila, filha do pastor Rosenberg, lá de Brasília. Então, o Bispo Edno, a pessoa faz o jejum. Quando ela chega na hora de encerrar o jejum, ou seja, digamos que ela se comprometeu, se propôs a fazer um jejum até meio-dia. Aí chegou meio-dia, meio-dia e 10, meio-dia e 15, ela foi lá e não entregou, fez uma refeição. Fez uma refeição. E aí? Não quebra, não. Não? Não. Porque ela foi fiel no seu propósito. Ela cumpriu. Ela cumpriu. Ela fez até meio-dia. Até meio-dia. Obviamente que o ideal é que ela fosse ali, procurasse um lugar e fizesse uma oração, né? E agradecesse pelo Espírito Santo ter lhe dado forças e entregar o jejum. É o que nós orientamos que a pessoa faça. Mas não deixe entrar dúvida, não. Você fez o seu jejum, sim. Você ficou até o tempo que você determinou que ia fazer o jejum. Você fez. Você não cumpriu no sentido de, depois daquele tempo, você ir num lugar lá no seu quarto, fechar a porta, dobrar os seus joelhos, como a gente orienta, e agradecer a Deus por ter lhe dado forças, agradecer porque você crê que o seu propósito foi atendido. Esse é o ideal. Porém, Priscila, não deixe entrar dúvida, não. Você fez sim o seu jejum e você deve vigiar para que das próximas vezes você consiga fazer uma oração de encerramento, agradecendo e entregando o seu jejum. Tá certo? Muito bem. O Bispo Edno, não só poderia me conseguir esse jornal? O jornal Folha Universal, que tem evangelizado e ganhado muitas almas. Por falar em jornal Folha Universal, eu estava vendo o jornal ontem e tem uma matéria aqui muito bacana falando do programa Obreiros em Foco. Vamos assistir essa chamada que fala do jornal e a gente comenta em seguida. Leia na Folha Universal desta semana. Reportagem de capa. O impossível ao homem é possível a Deus. Conheça a fé que traz a existência do que não existe. Os relatos são sobrenaturais. Conheça. Editorial. Globo mente responderá na justiça. Saiba mais. Entretenimento. Programa Obreiros em Foco. A atração diária é uma referência para a edificação de todos. Sintonize.
Lições de Fé. Você é a sua palavra. O que falamos reflete o nosso interior. Aprenda. Confira essas e outras reportagens especiais. Adquira um exemplar na Universal mais próxima de você. Folha Universal. Informações para a vida. Meu nome é Patrícia. Através da Folha Universal, minha mãe foi evangelizada. E ali ela deixava o jornal com estratégia em casa. Só que eu não aceitava a Igreja Universal, pela prisão do Bispo Macedo. Mas ali ela lutou por todos nós. E ali eu conheci a Igreja Universal. E através desse jornal eu fui curada de uma doença que eu tinha bronquite asmática. Na época não tinha cura, os médicos diziam que não tinha cura. E fui liberta de vultos e sentimental, separação no meu casamento. E através da Igreja Universal, hoje eu e minha família estamos servindo a Deus. Temos paz, alegria e conhecemos o Senhor Jesus. Que bacana, hein? Através do jornal Folha Universal. A Patrícia não gostava da igreja, a mãe dela foi evangelizada. Eu tenho dito, o jornal Folha Universal é o maior folheto de evangelização. Obreiros, obreiras e demais servos de todo o Brasil, faça uso, adquira um jornal Folha Universal, leia o jornal e leve esse jornal a uma pessoa que você conhece, que está sofrendo, porque tem testemunhos, tem realmente conteúdos que vão ajudarem muito aos que sofrem, tá certo? E você que é uma pessoa que Deus tem prosperado, você tem sido abençoado, então adquira uma quantidade maior, ou então deixe um fardo de jornais pago para que o grupo de evangelização possa usá-lo. O pastor Rui está na central de atendimentos. Tem aí, pastor Rui, pessoas para serem ajudadas? Sim, bispo. Nós temos aqui o Elton, ele é daqui de São Paulo. Ele tá com um problema sério, bispo. Ele tem carregado dentro de si uma tristeza muito profunda, porque ele passou uma decepção no casamento, está há 4 anos separado e não sabe o que fazer da vida dele. O Elton. Quem mais? Temos também a Karen, lá de Francisco Morato, São Paulo, bispo. Há 3 anos, ela se separou de um namorado e depois dessa separação, ela adquiriu uma tristeza profunda. Não tem vontade de viver. Ela é de Franco Morato, bispo, aqui em São Paulo. De Francisco Morato. Francisco Morato. Tá certo. O nome dela é? O nome dela é Karen. Karen. E o primeiro? O primeiro é o Elton, bispo. Elton Karen. Na verdade, nós realizamos às sextas-feiras um trabalho de libertação, sabe? Um trabalho onde o causador dessa situação que vocês estão passando, principalmente você, Karen, que depois do fim deste relacionamento você se encontra aí com essa tristeza profunda. Sexta-feira você deve procurar uma Universal, inclusive aí em Francisco Morato, e receber e passar pela reunião da libertação, da quebra dessa maldição, tá certo? Sexta-feira na Universal. Tem mais casos aí, ô pastor Rui? Nós temos uma pergunta para o senhor aí. Vamos lá. É lá do Peterson, de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Ele diz assim, bispo. Okay. Olá, boa noite. Na Bíblia existe alguma ligação de políticos com as coisas de Deus? Obrigado por poder participar do programa. Olha, se tem alguma ligação, tem. Olha. Bispo, nós temos o exemplo de José de Arimateia, né, bispo? Sim. Que foi um servo de Deus em oculto, que no dia certo, determinado por Deus, ele foi um dos que reclamou o corpo de Cristo. Sim. E é um exemplo muito fiel de um político usado por Deus, servo de Deus. José de Arimateia era um ilustre membro do Sinédrio. Trazendo para os nossos dias, hoje ele seria um senador da República. Nós temos o exemplo de José, que foi governador no Egito. Nós temos o exemplo de Daniel, que foi presidente nas províncias da Babilônia. Quer dizer, há inúmeros exemplos. Alguém, como fez um comentário um dia desses aí, alguém comentou assim, em uma das postagens a esse respeito,
e disse: eu não gosto desse assunto. Eu não gosto desse assunto. Eu gosto do assunto que se fala de Jesus. E o outro, respondendo a ele, disse assim: olha, se não fosse esse assunto, se a gente não gostasse desse assunto, chegaria o dia que nós não iríamos poder falar de Jesus. Exatamente. Verdade. Até porque você falou, José de Arimateia, ele defendeu o corpo de Jesus, né? Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. É. E quando nós temos alguém de Deus na política que defenda o corpo de Cristo, que é a igreja, ela está fazendo a vontade de Deus. E por isso, aos sábados, na reunião dos obreiros, o bispo Júlio Freitas tem feito um forte clamor pela nossa nação, pelo nosso país, para que Deus coloque pessoas tementes a Ele em áreas estratégicas para que a nossa nação seja abençoada. Tá certo? E nós vamos a mais uma pergunta, mais uma obreira está querendo perguntar. Vamos lá. Bispo, boa noite. Meu nome é Tamires e eu gostaria de saber se é errado a gente chamar a atenção de alguém quando vemos ela fazer alguma coisa de errado. A Tamires pergunta se é errado a gente chamar a atenção de alguém quando vê ela fazendo alguma coisa errada. Tamires, não é errado. Pelo contrário, o Espírito Santo e o próprio Senhor Jesus orientou e falou a esse respeito. Quando você vê o seu irmão, quando você vê alguém fazendo alguma coisa que não deve ser feita, inconveniente, você chega até essa pessoa em particular e fala com ela. Olha, isso que você está fazendo não é legal, não é correto. Eu te sugiro, eu te oriento que você abandone essa prática, porque isso não vai fazer bem para você, isso é errado. Eu não sei o que você está se referindo propriamente dito, mas você pode sim chegar para essa pessoa e falar com ela. E a palavra de Deus ensina que se ela te ouvir, pronto. Resolveu o problema. Se ela não te ouvir, arruma duas testemunhas e vai falar com ela novamente. Ela não te ouviu, ou melhor, desculpa, ela te ouviu, você salvou a pessoa. Está resolvido, acabou. Não precisa levar adiante. Ela não te ouviu, como bem disse o bispo Edno, você chama mais uma pessoa e vai até ela. Exatamente. Para que, mediante o testemunho de duas pessoas, aí você vai e diga para ela: olha, eu trouxe aqui essa outra pessoa para falarmos com você a respeito dessa prática, dessa conduta que você está tendo. E se ela não ouvir nem a você e nem a outra pessoa, então você deve levá-la para a igreja. Ou seja, no caso, o líder, o pastor. Tá certo? E se ela não ouvir nem o pastor, de fato, então não haverá mais o que se fazer por ela. Mas você pode sim fazer isso. Viu um irmão, viu uma pessoa errando, fazendo algo inconveniente, algo que não deve ser feito, chegue até essa pessoa e fale com ela, tá certo? E tenha esse proceder que eu tenho certeza que vai agradar a Deus. Nós tivemos bispo Edno, que esteve com a gente também, e outros bispos e pastores, no sábado passado, a terceira vigília da peneira, que foi muito forte. Nós estamos aí acompanhando os comentários dos obreiros nas redes sociais e realmente, o bispo Edno, foi algo que abençoou os obreiros. Como nós falávamos no sábado, né? São 3 vigílias da peneira que o Espírito Santo nos orientou no momento, cada sábado, uma direção. Cada sábado, uma orientação para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e para a gente vigiar. Porque assim como Pedro foi peneirado, nós somos peneirados todos os dias. É verdade. E quando a gente recebe a orientação do Espírito Santo, então, quando passarmos por essa peneira, quando nós somos peneirados, nós não somos reprovados, mas somos aprovados por Deus. Veja, vamos acompanhar juntos experiências de pessoas que participaram das vigílias da peneira. A pandemia não nos isolou do altar. Nós somos a prevenção. Eu sou aqui de Aracaju, da Catedral,
E eu achei muito interessante essa terceira vigília da peneira, onde nós tratamos de uma forma muito bem clara, que foi com relação à presunção. Então isso me chamou muita atenção, que com o passar do tempo, a gente vai aprendendo as coisas e se achando, né? Na verdade, a gente quer ser o correto. E aí já começa a não dar ouvido às outras pessoas, às orientações, pensando assim que nós estamos sempre fazendo a coisa certa. Então nós devemos ser o quê? Humildes, assim como Jesus foi. Então esse ponto foi muito importante para mim. Eu tive um aprendizado assim muito extenso com relação a isso, que a gente tem que ser humilde, o mais tempo que estejamos na fé, na presença de Deus, na obra. Então isso é muito importante, sermos sempre humildes. Olá, meu nome é Karine, eu sou aqui da Catedral do Mato Grosso, de Cuiabá. A minha experiência com essa reunião foi a melhor possível. O que mais me chamou a atenção foi a palavra, porque Deus vem nos mostrando que Ele olha os detalhes. E para a gente ser um servo bom e fiel, a gente tem que se atentar a isso. O que me chamou a atenção foi a parte que não convém aos santos determinadas coisas, porque Deus olha o nosso interior. O que ninguém vê, Ele vê. E quando a gente se purifica disso, Ele pode nos usar cada vez mais. O que me chamou a atenção nessa vigília da peneira, essa última, foi o momento em que o bispo falou: aquele que está frio, ele tem que se tornar quente. E você que está frio, você que estava, melhor dizendo, você está quente agora. Agora você tem que estar preparado para aquilo que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Muito bem, hoje é a terceira vigília da peneira, e o que nós aprendemos hoje não é só o fazer, mas é o ser. E aquele que anda em amor, aquele que anda em renúncia, e é isso que o nosso Deus requer de cada obreiro, de cada obreira, de cada servo que o serve em espírito e em verdade no seu altar. Foi o que mais nos chamou a atenção nesta última vigília. Pois é, então nós vamos ter sábado às 18 horas a Vigília da Rocha. Todos os obreiros do Brasil, levitas, colaboradores, todo o pessoal do CPO, nós se prepare, porque essa Vigília da Rocha de sábado não ia acontecer nesse sábado. Ia ser só no outro sábado, dia 3. Porém, o Espírito Santo tem urgência. E o que nós vamos receber sábado vai realmente impactar a vida de todos os obreiros. Por isso, não falte, por nada. Se programe, se prepare para que sábado você esteja aqui no Templo de Salomão, antes das 18 horas. Todos os obreiros da Zona Leste, Zona Norte, Taquera, Guarulhos, todos nós vamos participar presencialmente aqui no Templo de Salomão. O pessoal do CPO de Osasco, da Zona Sul, né, Bispo Edno? Exatamente. O pessoal do CPO, de todo o ABC, vai participar aqui também no Templo de Salomão, neste próximo sábado, dia 26, às 18 horas, desta vigília especial, a Vigília da Rocha. O Bispo Júlio está em uma reunião especial, buscando em Deus uma direção para nos passar, para nos abençoar. Quarta-feira, ele vai estar aqui no programa Obreiros em Foco. Eu gostaria que vocês avisassem a todos os obreiros e todas as pessoas dos grupos, para que todos assistam quarta-feira o programa Obreiros em Foco, tá certo? Que vai ser muito especial, ok? E daqui a pouco eu vou falar sobre, trazer uma resposta para aquela pessoa que diz assim: eu não me perdoo.
eu não sou feliz. Eu vou mostrar por que a pessoa fala isso. Você conhece alguém que não se perdoa? Que diz, Deus não me perdoa? Que diz, Deus não me aceita? Ela diz que Deus não a perdoa. Mas eu vou dizer para ela, eu vou explicar daqui a pouco, o que acontece com essas pessoas. O Espírito Santo me deu uma palavra que eu quero daqui a pouco falar para todos, tá certo? Agora, nós vamos acompanhar uma matéria aqui no programa, uma matéria muito forte, uma matéria que eu tenho certeza que muitos não viram ainda, muitos não assistiram. Foi transmitida na Rede Record e nós vamos passar agora no programa Obreiros em Foco. Vamos lá. Ele sempre foi pago para viver nas sombras. Usou o talento com números para esconder e lavar dinheiro da corrupção no Brasil. Mínimo era $1 milhão por dia. No movimento já básico era $1 milhão por dia. A Record TV é a primeira emissora do país a conversar com o doleiro preso e condenado na Operação Lava Jato. Foram 2 meses de negociações. Depois que você está preso, tudo é um choque. Cláudio Barbosa, conhecido como Tony, vai revelar com exclusividade o que só contou a justiça: os milhões de dólares não declarados por empresários e políticos do país. Na lista de clientes mais antigos, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, executivos da Odebrecht e uma das famílias mais poderosas do Brasil, a família Marinho, dona de um dos maiores grupos de comunicação do país. Eu posso falar que eu atendi, de Tony, desde que eu entrei na empresa, se atendia o Aleixo e se atendia a Globo, desde anos. Eu entrei em 86, 87, desde que eu tenho conhecimento, que eu sempre estou na tesouraria, eu atendi, ou seja, isso nunca parou. Parou quando eu fui preso. O Domingo Espetacular mostra agora quem é o doleiro que sabe como ninguém esconder o dinheiro sujo. Ele é o homem escolhido por 2 herdeiros do Grupo Globo para fazer negócios. A lavagem de dinheiro para a emissora carioca era sistemática e os valores não eram pequenos, o que mostra que a operação não era para o executivo, e sim para a empresa. Os valores, ele não me chamava para pedir $10 mil, referente em reais. Então eram sempre valores de $200 mil a $300 mil em real. Normalmente era R$500 mil, R$1 milhão. O período disso, quanto era por semana ou por mês, eu não tenho aqui de cabeça, está entregue no Ministério Público desde 2018 e tem um extrato dessa movimentação no meu sistema. Então eu não lembro aqui quanto era de cabeça, mas vamos lá, a cada 10 dias eram $300 mil. Posso falar que era assim. O nosso encontro é no escritório de advocacia no centro do Rio de Janeiro. Tony chegou ao local da entrevista de metrô. Situação incomum para quem movimentava $1 milhão por dia, ou R$5 milhões. A tornozeleira eletrônica está sempre coberta. O homem nascido no interior do Rio é discreto, perfil ideal para uma profissão que ele mesmo escolheu 30 anos atrás. Viver no anonimato foi mais do que uma exigência, uma necessidade. Encontrar clientes ou fazer novas amizades sempre foi considerado um risco calculado para a carreira do doleiro. Mas Tony, como é conhecido no obscuro mundo do mercado financeiro paralelo, manteve disciplina rígida para se afastar das pessoas. Agora, a única opção para não ser reconhecido nas ruas pelos crimes que cometeu e que paga até hoje. Ele ainda era um estudante de economia quando conseguiu um emprego em uma corretora de valores no Rio de Janeiro. Dessa corretora de valores,
Eu não sei se eu dei sorte ou azar, né? Eu acredito que sorte no momento, mas aquilo acabou definindo o meu futuro, né? Tony deixou os estudos e mergulhou fundo no mercado paralelo de câmbio. Era início dos anos de 1980. Foi com a ajuda de Dario Messer que Tony prosperou. Messer, conhecido como o doleiro dos doleiros, gostava de circular em festas de milionários cariocas. Era assim que ele conquistava os clientes. Um deles tinha um tratamento especial, a família Marinho. Nesse ambiente, as negociações são feitas entre intermediários. Nas transações ilegais, o verdadeiro cliente não aparece e o doleiro não mostra o rosto. São usadas pessoas de confiança, principalmente para preservar a identidade de quem quer esconder muito dinheiro. Eu não conheço a família Marinho e nem ela quer me conhecer. Roberto Irineu Marinho, presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, e João Roberto Marinho, vice-presidente do grupo, nomearam José Aleixo, ex-diretor financeiro do grupo, para um negócio clandestino. Cabia a Aleixo acionar o gerente de um banco em Nova York, sempre que os herdeiros da emissora carioca pediam. Roberto Irineu Marinho e João Roberto Marinho mantinham contas bancárias nos Estados Unidos. E a ordem dos irmãos a Aleixo era sempre a mesma: trocar dólares por reais aqui no Brasil. Eu tenho a pessoa de Nova York que controla a conta corrente no exterior, que tem acesso às offshore, às empresas no exterior. E eu tenho a pessoa no Rio de Janeiro, estou falando antes de eu ser preso, 2017, a pessoa que tinha que receber os reais. Eu tinha que entregar para alguém o dinheiro. Esse dinheiro, por acaso, era um ex-diretor da Globo, tá? Anteriormente, como falou o Dario Messer, a gente entregava na Rede Globo. Eu sabia que ele era um executivo da TV Globo. A sede da emissora foi endereço fixo das entregas dos doleiros até o ano de 2003. Tony tinha uma exigência: deixar das mãos de Aleixo os dólares da família Marinho. Quando ele desporta, é numa sala. Então a gente sempre... Eu não aceito garagem. Garagem parece coisa de traficante, eu não aceito garagem. A entrega na garagem não existe, isso é coisa de televisão ou traficante. Eu entrego em sala. Então, no caso da Globo específico, eu não posso afirmar agora porque tem muitos anos, mas com certeza era na sala do Aleixo, porque eu chego na portaria e tem que identificar. Então eu sempre mandava um garoto antes, um funcionário, para ele chegar na portaria e para o guarda: olha, eu tenho que entregar algo para o José Aleixo. Ele já comunicava, vê se o cidadão não está no almoço, vê se ele não está ocupado, vê se ele está sabendo da encomenda, para quando a minha equipe chegar não ficar parada na rua com R$1 milhão. E como todo bom cliente, os cuidados eram redobrados. Para evitar assaltos e até uma blitz da polícia no caminho, a mesa de câmbio pagava por carros blindados e até uma transportadora de valores com seguranças armados era acionada, dependendo do tamanho da entrega. Era preciso garantir o serviço aos irmãos Marinho. Eu tinha para entregar dinheiro, normalmente uma transportadora de valores, então essa empresa já era um banco clandestino para a gente. Então eu guardava dinheiro lá e ela fazia as entregas para mim. Então eu tinha essa opção que a gente passou a usar. Eu tinha a opção de seguranças meus com rapazes meus, só que a gente não usava mochila, pasta. O que está na mão pode qualquer ladrão de rua te assaltar e de repente ter R$1 milhão. Então a gente delimitava o risco. Se eu tenho uma entrega de R$1 milhão no centro do Rio, eu dividia em 3 vezes. E eu fazia com dinheiro na perna dos portadores. Eles punham aí essas meias grandes, põem o dinheiro na perna e ali ele tem em cada perna R$200 mil. Então, ou seja, 2 pernadas você já entregou 400 mil. Isso no centro do Rio. Se fosse dinheiro como São Conrado, a transportadora... São Conrado era o endereço do então diretor financeiro do Grupo Globo, José Aleixo.
A partir de 2003, as remessas de dinheiro passam a ser entregues na Casa de Aleixo. Foi neste ano que toda a estrutura usada para atender a família Marinho se mudou para o Uruguai. O controle e a fiscalização sobre o sistema financeiro estavam cada vez mais rigorosos no Brasil. Montar uma mesa de câmbio em Montevidéu foi a saída para manter os negócios e a clientela. Tinha essa impressão que no Uruguai você faz tudo. E normalmente você chega no Uruguai, metade é advogado, metade é doleiro. Então a gente estava bem à vontade. Tony entregou à justiça, em acordo de delação premiada, um computador com os extratos das operações com a família Marinho. São comprovantes de entregas de dinheiro na Casa de Aleixo. O diretor faleceu em 2018. As transações foram interrompidas um ano antes. Motivo: Tony foi preso. Na minha contabilidade, eu devo ter movimentado uns 15 a 20 milhões de dólares. 15 milhões de dólares ou quase 80 milhões de reais em valores atualizados. Isso em apenas 5 anos de entrega aos irmãos Marinho. Na visão de um doleiro experiente, é uma pequena amostra de quanto dinheiro o Grupo Globo deixou de declarar às autoridades. Transações que fazem parte de um gigantesco esquema criminoso. Um cliente meu do Rio de Janeiro que pede 500 mil reais na casa dele e ele está sentado no ar-condicionado, ele se considera o cliente limpo, cliente bonito, sem envolvimento com nada. Ele, para receber os 500 mil reais na casa dele, ele está se envolvendo com um doleiro, que antes era um agente financeiro, hoje é criminoso. Ele está se envolvendo com sonegação, ele está se envolvendo com formação de quadrilha, porque isso tudo que eu fui enquadrado, formação de quadrilha. Ele está se envolvendo em lavagem de dinheiro. Caso a família Marinho? Eu posso falar que sim. Quem ajudou a esconder o dinheiro da corrupção brasileira não tem dúvida. João Roberto Marinho e Roberto Irineu Marinho tiveram a ajuda criminosa de doleiros para fugir das autoridades e ocultar por décadas uma fortuna bilionária. Meu nome é Marco Antônio, tenho 51 anos, trabalhei durante 13 anos num jornal muito conhecido aqui no Brasil, na área da impressão. Então, durante esses 13 anos, eu trabalhando no fotolito, passando para a chapa, indo para o cilindro da máquina, então ali saiu o jornal. Então, esse jornal vinha nas nossas mãos. Então, eu via várias coisas que a respeito do Bispo Macedo, que ele enganava as pessoas. Então, quando tinha vários eventos ali no Maracanã, então as pessoas falavam dentro da empresa que ele roubava as pessoas, que ele enganava as pessoas. Como a Polícia Federal prendeu o Bispo Macedo também, eu acompanhei isso tudo. Os meus amigos lá no trabalho daquele jornal, eles criticavam como é que pode uma pessoa ir para uma igreja e ficar duro, levava o dinheiro todo. Como é que pode as pessoas se lançar, dar tudo lá para o Bispo Macedo? O Bispo Macedo está ficando rico. Então eu via na programação da igreja pessoas curadas, libertas. Então eu falei, pô, se todo mundo fala mal desse lugar, então eu vou lá investigar. E frequentando a igreja, eu via mudança das pessoas. Eu cheguei à conclusão que as pessoas que estavam ali na igreja tinham realmente uma mudança de vida. Aonde eu pedi para mim também, eu quero mudar. A Igreja Universal, ela trabalha somente com a verdade, ela não trabalha com a mentira. E no jornal só tinha mentira. Então, realmente, cheguei à conclusão que a Igreja Universal, ela é realmente uma igreja viva. Pois é, quem é inteligente não dá crédito a fake news. As pessoas que falam hoje, que dão seus depoimentos, seus testemunhos, elas lamentam não terem, usado a inteligência. E por isso padeceram, sofreram, hoje lamentam, mas graças a Deus que elas despertaram.
e você desperte também, porque de fato, quem é inteligente não dá crédito a fake news, a notícias falsas e mentirosas. Vou falar ainda com o pastor Rui, que está na central de atendimentos, né, o pastor Rui? Sim, bispo, nós temos recebido muitas ligações e eu estou aqui com a Silvia. Ela é lá de Alcântara, bispo. Ela pede ajuda pela filha dela, que depois de ter terminado um relacionamento, entrou em depressão profunda e ela não sabe o que fazer com a filha dela, bispo. Depois que terminou um relacionamento. Quer dizer, nós temos... O nome dela é, o pastor Rui? O nome dela é Silvia, bispo. Silvia. A filha da Silvia, né? Isso. Então, Silvia, oriente sua filha para que ela procure uma Universal aí mesmo no seu estado, na sua cidade. Quinta-feira nós realizamos uma reunião especial, que é uma reunião para a cura do coração, para as pessoas que sofreram decepções amorosas, pessoas que estão assim como está a sua filha. Faça de tudo para que a sua filha consiga chegar. Tá? Se informe dos horários aí no seu estado, na sua cidade, e você leve a sua filha, oriente a sua filha, e daqui a pouco nós vamos estar fazendo uma oração. Tá? Eu vou estar orando aqui por todos vocês no programa Obreiros em Foco. Você pode, inclusive, preparar um copo com água, porque nós vamos fazer essa oração para você ter forças para conseguir chegar, tá certo? E todos os obreiros e obreiras do Brasil, sábado, 18 horas, vamos ter a Vigília da Rocha. Vai ser muito forte. Quarta-feira, no programa Obreiros em Foco, o bispo Júlio estará aqui falando acerca do que o Espírito Santo quer fazer na vida de todos os servos que estarão sábado, dia 26, às 18 horas, participando desta vigília. Tá certo? Nós vamos agora acompanhar um relato, porque nós vamos ter no próximo domingo, o terceiro domingo dos impossíveis. Tivemos já 2 domingos, o dia 13, dia 20, e no próximo dia 27, nós vamos realizar o terceiro domingo dos impossíveis em todo o Brasil. A Leila, ela provou o impossível de Deus. Olá, meu nome é Leila e eu estou aqui para mostrar que Deus realmente faz o impossível. Eu tenho vários impossíveis que Deus tornou possível na minha vida e eu estou aqui para falar de algum deles. O primeiro foi a minha vida sentimental. Eu vim de uma família que não tinha, assim, totalmente desestruturada, todos os casamentos destruídos, e aquela era a minha referência. Então, para mim, ter uma vida sentimental abençoada era algo impossível. E usando a fé, através da obediência à palavra de Deus, hoje eu posso provar de uma vida sentimental maravilhosamente abençoada e crendo que tudo é possível, porque Deus faz aquilo que é impossível se tornar possível na nossa vida. E hoje eu sou casada há mais de 10 anos, sou muito abençoada na minha vida sentimental, coisa que para mim, há um tempo atrás, isso era impossível existir. E o outro impossível que Deus fez na minha vida foi a conversão da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa totalmente cética e quando eu comecei a frequentar a igreja, ela disse que me preferia ver em qualquer lugar do que aqui. E graças a Deus, esse foi o outro impossível. Hoje minha mãe está junto comigo, servindo a Deus nesse altar maravilhoso. Amém. Que bacana, hein? Isso parecia impossível para a Leila, porque a mãe, como ela disse, era cética, mas a Leila creu no impossível. Então, obreiro, não desista, tá certo? E todos os demais que estão agora, porque o programa, embora seja um programa direcionado aos obreiros, mas é o programa da alma em foco. Não apenas a alma do obreiro, mas a alma em geral, tá certo? Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 3, diz: então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, ele falando de Jesus, ele traiu, mas ele pensou que Jesus iria conseguir se safar, conseguir escapar da condenação. Quando ele viu que Jesus fora condenado, trouxe
arrependido, embora essa palavra aqui arrependido, no original não é arrependido, no original ele estava com remorso, ele estava muito triste, porque ele o traiu e Judas trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então, o que o Espírito Santo me mostrou? Por que a pessoa diz assim? Deus não me perdoa. Deus não me aceita mais. Na verdade, não é Deus que não perdoa. Sabe o que é? É ela que não se perdoa. Você tem que se perdoar. Você que se afastou de Deus e você não conseguiu ainda voltar, porque você não se perdoou. E eu quero dizer mais para você. Eu quero fazer uma oração agora, junto com o Bispo Edno. Eu tenho aqui um copo com água. Eu quero dizer para você que se você se perdoar, você vai conseguir voltar. Porque Deus te perdoa. Deus te perdoa. E no momento que você tomar a decisão, não, eu vou me perdoar também, e eu recebo e aceito o perdão de Deus, você vai conseguir voltar. A minha oração por todos neste momento vai ser essa. Eu vou orar aqui com o Bispo Edno, o pastor Rui está ali na central também de atendimentos, e nós vamos unir a nossa fé e vamos falar com Deus. Em o nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé, nós entramos em oração. Nós sabemos que tem muitas pessoas que falam isso. Elas dizem: Deus não me perdoa, Deus não me aceita mais. Mas na verdade, nós sabemos que são elas que não se perdoam, são elas que não aceitam o perdão do Senhor, porque o Senhor as perdoa sim. Meu Deus, e existem outras pessoas que estão agora participando, que elas estão aos poucos morrendo, tomadas por um sentimento de ódio, de mágoa, mas que nesse instante o Espírito do Senhor venha tocá-las, o Espírito Santo venha ajudá-las, que elas recebam, na verdade, porque são muitas pessoas, elas recebam o dom do arrependimento. O Espírito do Senhor venha assistir a cada uma delas e que elas recebam forças, meu Pai, de Ti para voltar. Em o nome de Jesus, seja essa água ungida, as pessoas enfermas nos hospitais, aqueles que estão, meu Deus, privados da liberdade em cadeias, em presídios, ao beberem um pouco desta água, sejam abençoados. Nós entregamos em Tuas mãos esta oração e Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba dessa água, beba um pouco, beba com muita fé. Graças a Deus, Pastor Rui. Até amanhã com mais um programa Obreiros em Foco, hein, Pastor Rui? Com certeza, Bispo, nossa central de atendimento está aqui à disposição dessa pessoa. Ela pode ligar pelo telefone 3573-3535, 0 operadora 11, e todos os servos de Deus estarão aqui prontos para ajudar essa pessoa, Bispo. Mesmo depois do encerramento do programa, tá certo? Bispo Edno, obrigado. Obrigado ao senhor, Bispo Ilan, e a todos que nos assistem. Que Deus abençoe a todos e até amanhã com mais um programa Obreiros em Foco.